Bem-vindos a mais um vídeo de Foremost 3D e hoje estamos aqui para falar da grande tendência do mercado. A gente falou um pouquinho sobre tendências de 2023, então a gente veio se aprofundar um pouquinho mais em máquinas super rápidas. Hoje, especialmente, a gente vai falar de uma máquina que tem sido o sonho de qualquer maker que trabalha principalmente com impressões profissionais. Exatamente, Luizão. E antes da gente soltar qual que é essa máquina, temos um presente super especial para você, tá? Temos o cupom de 10% de desconto da Foremost 3D. Então, se você quer fazer alguma peça personalizada ou se está precisando de algum insumo para sua impressora, corre lá na loja que você vai poder encontrar aquilo que você vai precisar. E agora vamos desvendar qual que é essa máquina. Na verdade, não precisa nem desvendar, porque realmente, para quem é do mundo 3D, vai saber do que eu estou falando. É a Bambu Labs X1, pessoal. Ela veio realmente para revolucionar e com alguns detalhes bem curiosos. Um deles é que surgiu de uma empresa que não era do ramo do mundo 3D, que é a Bambu. A Bambu, basicamente, ela trabalhava no ramo de drones. E para quem já acompanha a gente no canal, sabe que realmente a impressão 3D está atingindo diversos nichos e que a impressão depende de evolução constante. E a Bambu não ficou para trás. A partir de uma necessidade, fez a sua própria impressora 3D. Exatamente. Com especialistas de automação, inteligência artificial, sensorização, eles conceberam uma impressora que era o que eles precisavam e que eles viram que não tinha no mercado ainda. Então essa impressora ela surgiu com 5 princípios muito básicos. O primeiro deles é que essa impressora não poderia ser lenta, ela tinha que ser rápida. E para isso tinha que ter o conceito em que o cabeçote faria o movimento em XY e a mesa o movimento em Z. Muito similar ao que a gente conhece da Ender 5, para quem acompanha um pouquinho da Creality. Outro ponto era suportes extremamente fáceis de serem removidos. Então nada de esforço, nada de se sangrar na hora de fazer a remoção de suporte. Tem que ser fácil e isso tem que ser feito pela impressora de uma maneira muito simples. O outro ponto, sem ruído para você poder dormir à noite com a impressora trabalhando sem preocupação. Outras coisas que eles colocaram é que eles queriam um mundo com mais cores. Eles queriam que as cores fizessem parte das peças impressas e não a gente ficasse só nessa monotonia de peças monocromáticas. Então eles tinham que ter um jeito de imprimir peças com diversas cores em uma única camada, por exemplo, que é o que poderia acontecer. E além disso, poder imprimir peças extremamente resistentes. Então, para quem era fabricante de um drone, precisava ter garantia que as suas peças iam ser resistentes. E aí eles trouxeram o conceito de imprimir PA com fibra de carbono, que é um material extremamente duro e também resistente para poder superar impactos, temperatura e tudo mais. E vocês devem estar se perguntando, poxa, mas será que isso já existe aqui no Brasil? Já tem alguém utilizando? Sim, pessoal, já está chegando aqui. Essa experiência toda, a Bambu está levando, além de encaminhar toda a impressora praticamente pronta para sua casa, que é um conceito diferente para quem recebe às vezes uma Ender, tem que fazer todo um processo de montagem, praticamente ela já vem pré-montada. O que você tem que fazer é basicamente fazer a montagem do AMS, que é onde você faz todo o controle de cores, de bobinas, que é um conceito diferente da própria Bambu. E isso vai agregando ainda mais. Eles também estão enviando alguns filamentos especiais, um deles a questão de fibra de carbono. Então você já pode ter essa experiência adquirindo essa impressora. Exatamente. Mas qual que é o grande diferencial, então, você falou que ela é super rápida? Então, vamos comparar um pouquinho aqui os números da X1. Primeiro, ela tem 20 mil milímetros por segundo de aceleração. Cara, isso é inconcebível para uma impressora. Então, imagina, de 0 a 100, ela é super rápida. Seria a Ferrari das impressoras. Porém, a velocidade é o que mais importa, que é o que a gente usa constantemente ali na hora da impressão. Então, a velocidade está em torno de 500 milímetros por segundo. Hoje, para vocês terem uma noção, uma Ender 3, ela opera, o máximo dela seria 180, mas a recomendação da Creality é você trabalhar em 90. Para quem quis fazer um teste, colocou ali em 180 só para brincar, ver como que a impressora imprime, a peça sai muito, muito ruim, porque ela não tem precisão nessa aceleração para fazer os cantos, para fazer os detalhes. É muito rápida essa velocidade e uma impressora tradicional não foi feita e não foi concebida para esse tipo de processo. Então a Bambu, ela trouxe essa impressora home desk, então você pôr ali no seu escritório, está totalmente montada e pronta para uso, cheia de tecnologia. Então essa impressora também tem diversos sensores e inteligência artificial para detectar a primeira camada tá boa ou não, precisa refazer, ela te avisa. Ela também faz controle de se o filamento está saindo na espessura suficiente, se o
fluxo do filamento está correto. Então pode ter algum problema na configuração de temperatura, algo do tipo. Ela verifica tudo sozinha. Durante a impressora também, ela tem uma câmera que acompanha a impressão, e se por algum motivo um suporte soltar ou acontecer alguma coisa, ele vai identificar e vai parar a impressão. Enquanto você não for lá e falar assim, ó, ou continua ou para, então você não perde material, você não perde nada durante um processo muito longo de impressão, principalmente falando aí de impressão com diversas cores, né? Então, esse conceito fez com que já abrisse um outro mar para que a galera que falava, não, impressão 3D não consegue fazer em larga escala porque imprime muito devagar, não é produtivo. Tá aí para mostrar que agora as empresas vão buscar impressoras cada vez mais rápidas para suprir o mercado que quer fazer produção em escala. E certamente o diferencial da Bambu e outras impressoras no mercado já estão querendo chegar a esse nível de velocidade e até velocidades maiores, tá alinhar a velocidade com o controle de trepidação da própria impressora. E isso graças também a níveis de sensores que eles incorporaram à impressora. Então esse nível de controle é algo que ainda muitas empresas no mercado, até as grandes empresas da impressão 3D, estão tentando alcançar. Mas isso é um detalhe muito importante. Lembra naquele começo quando eu falei a Bambu ela veio de um ramo de drones? Eles incorporaram todo esse know-how de sensores na própria impressora, atingindo a sua necessidade naquele momento, que era imprimir peças para os próprios drones, com nível e resistência altíssimo. Isso é algo que a gente vem falando há muito tempo aqui na Formotion. Uma necessidade de mercado faz a impressora evoluir. Isso vem evoluindo numa rapidez que a gente nunca espera a próxima inovação. E a Bambu chegou nisso. Então, pessoal, qual que será o próximo passo para futuras impressoras? Tem alguma dica por aí? Uma coisa que vai acontecer também nos próximos anos no mercado é que o ciclo de patentes vem se concluindo. Então, como a gente também percebe isso na indústria automotiva, cada vez mais impressoras de alto nível, como Stratasys, que tem tecnologias embarcadas muito grandes, vão começar a aparecer em impressoras menores e de perfil mais residencial. Exatamente porque as patentes da Stratasys estão começando a ser quebradas. Então, conceitos que tinham somente impressoras industriais não vão ser mais de propriedade só da Stratasys e poder ser de propriedade pública. E quando tudo se torna em grande escala, você consegue reduzir custo e isso é bom para todo mundo. Obviamente que a Bambu ainda é uma impressora muito cara. Para quem está falando de impressão profissional, às vezes com certeza vale a pena um investimento devido comparado, por exemplo, com uma MakerBot, que ainda tem recursos muito limitados comparado com o que a Bambu está trazendo do mercado. Mas é super importante ficarem de olho aí que a gente vai ver diversas novas tecnologias entrando no mercado, principalmente nas empresas chinesas, porque antes eram patentes ainda só das empresas americanas de impressão 3D. Então, qual será a próxima tendência? Será que a Bambu consegue concorrer com a nossa queridinha Creality? Ou o jogo pode inverter? Quem sabe? Olha, pessoal, tem vídeo novo vindo por aí depois desse, então não percam a nossa sequência, porque já temos informações que tem grandes players se movimentando. Mas será que estão realmente chegando ao nível de uma Bambu? Será que vão ter impressoras com esse nível de entrega da Bambu mais barato? Não percam o próximo vídeo, pessoal. Exatamente. Então, para não perder, dá o seu like se curtiu esse vídeo. Se quiser que a gente faça mais conteúdo, deixa nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder o próximo vídeo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa concorrência desse mercado. Valeu, pessoal.